Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título As Duas Bestas e o Cordeiro. Nosso fundamento está em Apocalipse, capítulo de número 13, no versículo de número 1, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1. As nossas referências bíblicas estão em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11, e Apocalipse, de capítulo 14, versículo de número 1. Os irmãos que têm a revista, acompanhem, leiam nas suas Bíblias. Estudaremos sobre essas duas figuras que surgirão durante a grande tribulação. Quem são essas duas bestas? Uma que vem do mar e uma que vem da terra. O nosso objetivo geral é estudar o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Os objetivos específicos são entender o significado da besta que subiu do mar, refletir sobre o significado da besta que subiu da terra e refletir sobre o objetivo do Cordeiro que surge nesta narrativa. Amém, irmãos? Nossa escola bíblica dominical, ela inicia domingo às 9 horas da manhã. Convoco e convido todos os irmãos para estarem participando desta aula que será de suma importância para o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Tópico de número 1. A besta que subiu do mar. Vi uma besta que subiu do mar. Ela tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1. Então, essa besta, ela vem com algumas atribuições ou com algumas especificações. Cabeças, chifres, diademas. Vamos estudar agora o que significa todas essas especificações que essa besta possuía. Como ela traria assim o seu poder? Como ela faria então para dominar o mundo? O que ela vai fazer para trazer a paz ou uma falsa paz para a terra? Então, nós temos que ter entendimento que as revelações do Apocalipse, elas têm como o objetivo principal revelar os acontecimentos, mas ela nos ensina também que o cristão ele deve exercitar a paciência, a perseverança diante das tribulações. Podemos não estar na grande tribulação, mas nós passamos e estamos passando por tribulações. Mas Cristo, ele virá e vai destruir todas as tribulações que há nessa vida. Amém? 1.2. O anticristo. A besta, ela representa o anticristo. Essa besta que vai surgir do mar, ela representa o anticristo, que virá com poder, que virá com autoridade, que virá para persuadir a humanidade. E isso trará a ela um governo sobre esta terra. E este será o último governo que haverá sobre esta terra, governado por um homem, porque o próximo governo será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós temos que ter esse entendimento que ele vai trazer o quê? Vai trazer uma falsa paz. Já estudamos sobre isso. Ele vai trazer uma falsa esperança. Ele vai trazer falsas expectativas sobre a terra. Por quê? Porque no final trará destruição sobre aqueles que têm
a sua marca. Estudaremos isso ainda nessa lição. 1.3. As características da besta. A revelação continua em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 2 até o versículo de número 10. Ele era semelhante ao leopardo, rápido ao conquistar os inimigos. Ele tinha uma aparência de um urso, forte e dominador dos seus inimigos. Ele também aparentava um leão, reinando sobre os inimigos. Ele também recebeu o poder do dragão, a influência do diabo. Uma chaga mortal lhe acometerá e ele será curado dela. E isso fará com que o povo o adore. Isso fará com que o povo acredite que ele é verdadeiramente um ser superior. Você vê que as características que ele se apresenta são parecidas com a que Cristo se apresenta, porque ele é imitador, porque ele tenta de alguma forma imitar quem Cristo é, mas nem de longe ele se compara ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter esse entendimento que ele trará uma falsa paz. Ele dominará o mundo. Ele vai fazer com que blasfemem contra Deus. Por quê? Porque um dos nomes que está escrito sobre ele é blasfêmia. E isso ele fará que os habitantes da terra façam ao nome do Deus Todo-Poderoso. Ele vai trazer falsas profecias, ele vai trazer religiões, ele vai trazer heresias, guerra aos santos. Irmãos, a besta trará mais perseguição àqueles que não aceitarem a sua marca. A Escritura Sagrada ensina que cada indivíduo, o que ele plantar, isto ele vai colher. Então, o anticristo plantará aquilo que ele mesmo vai colher, a ira de Deus, porque todos que blasfemam contra o nome de Deus provarão do furor da sua ira. Amém? Tópico de número 2. Uma besta que subiu da terra. E vi da terra subir outra besta. João está dizendo aqui que ele viu agora uma outra besta. A anterior, ela subiu do mar, mostrou suas características e o que ela veio para fazer. E quem ela era? Quem ela representa? O anticristo. Agora vai falar sobre uma besta. Agora não mais do mar, agora ela veio da terra. Quem é essa besta? Essa besta ela vai representar um sacerdote apóstata que subiu da terra de Israel. Então, o que ele representa? Ele representa alguém que virá como um sacerdote, um líder religioso. E quem é ele? O que ele vai fazer? Nós vamos estudar agora um pouco sobre ele. Quem é ele? Quem é essa besta? Tópico 2.2 nos diz: o falso profeta. Esta besta também é identificada como falso profeta. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 13. Então, escatologicamente, essa pessoa ela é representada pelo falso profeta, um líder religioso, alguém que virá com um poder religioso sobre o mundo. Ele vai fazer com que o povo da terra adore ele. Olha só, vem aqui agora uma outra pessoa, um outro personagem, este falso profeta. Ele vai ser adorado. Ele vai ser alguém que vai colocar sobre o povo o jugo de uma adoração não verdadeira, porque verdadeira adoração só há a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa besta, o falso profeta, vai fazer que todos os habitantes da terra o adorem. Todos os ditadores da história, eles também fizeram para si adoração. Desde o passado,
até os dias atuais. Lembra quando Nabucodonosor fez aquela grande estátua e quis que todos se curvassem diante dela, e quem não se curvasse seria lançado na fornalha ardente? Lembremos da história. Lembra-se quando Herodes queria ser adorado como um deus, veio um anjo e o feriu? Se você olhar na história, todos os ditadores, eles obrigavam as pessoas a adorarem a eles, as suas pessoas e as suas divindades. Não será diferente com o falso profeta. Todos eles vão adorar o falso profeta juntamente com o anticristo. E quem não adorar eles serão perseguidos, serão de todas as formas mortos, de todas as maneiras terríveis. Eles sofrerão a perseguição, tanto do anticristo, tanto do falso profeta. Todas essas religiões vão se unir com ele, exceto uma, o povo de Israel, porque para eles só há um verdadeiro e único Deus, o nosso Senhor. Aqui nós vamos para o tópico 2.3, que fala sobre o número 666. Esse número com certeza já trouxe dúvidas ao seu coração. Esta marca é um número? É um chip? É um sistema? Todos têm esse pensamento, tentando entender o que é isso. E aqui ele vai dizer que a besta colocará nas pessoas um sinal na mão ou na testa. Não sabemos de fato se vai ser uma marca, se vai ser uma cauterização da mente. Não sabemos do que se trata este sinal, mas nós sabemos que para que no futuro as pessoas possam comer, beber, ter acesso à saúde, ao que o mundo do anticristo fornecerá, será necessário receber a marca da besta. Aqui então, irmãos, nós entendemos escatologicamente que Israel não vai aceitar esta marca, muito menos adorar a besta. Então, nós temos que ter esse entendimento. O número da besta apresentado, 666. Então, é apenas uma simbologia. Nós não podemos afirmar o que será esta marca. Tópico de número 3. O Cordeiro e os remidos. O Cordeiro sobre o Monte Sião. João vê o Cordeiro, Cristo, Jesus, sobre o Monte Sião, o lugar de salvação. E com ele os 144.000 selados da antiga aliança. E cantavam um novo cântico. Que cântico é esse? É um cântico novo. Um cântico para o Cordeiro de Deus. Uma adoração verdadeira, genuína, com toda a alma, com todo o espírito, corpo. Adoração verdadeira. Exclusivo daqueles que se contaminaram. Eles são aqueles que não se prostituíram, que não se deixaram se levar pelos deleites desta vida. Estes seguem o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São pessoas sinceras, porque são irrepreensíveis. Conduta ética e íntegra, exigida a eles não. Ela é exigida a todos os cristãos. Irmãos, nós temos que ter na nossa vida esse parâmetro. Parâmetro de quê? De não achar nas nossas bocas engano. Devemos ser pessoas sinceras. Devemos ser pessoas irrepreensíveis, de conduta ética e íntegra. Lembra o que o Salmo de número 24 nos diz? O salmista faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem subirá no teu tabernáculo? Aí o salmista vai dizer: aquele que é puro de mão, limpo de coração. A estes é reservado o reino eterno.
Por isso é exigido para mim e para você, para que eu e você estejamos juntos com Cristo para toda a eternidade, devemos ter todas essas características no nosso viver. Tópico 3.2. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. O primeiro anjo proclama arrependimento e conversão. O outro anjo diz que Babilônia caiu. A Babilônia, ela tem o seu pseudônimo dado à cidade de Roma, que será destruída também no futuro próximo. O terceiro anjo, avisa que os que adorarem a besta, sua imagem e o seu sinal, todos que receberam este sinal, irmãos, todos estes que, para ter acesso ao alimento, à saúde, à educação, no domínio do anticristo e da besta, todos eles provarão do furor da ira de Deus. Sofrerão e serão atormentados com fogo e com enxofre. Por isso, nós que estamos vivendo este século, que cremos que somos a geração do arrebatamento, nós devemos ser bem-aventurados. Para quê? Para que no dia da nossa morte nós nos encontremos com o Senhor. Não podemos desfalecer, não podemos parar, nem se deixar levar pelas dificuldades e tribulações de perseguições desta vida. Nós devemos ser firmes e, se possível e se preciso for, até morrer pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque são bem-aventurados os fiéis que morrem ao Senhor. Tópico 3.3. O Filho do Homem e sua foice aguda. O capítulo de número 14 vai concluir dizendo que Jesus aparece com uma foice aguda na mão. O anjo clama para que ele lance a foice na terra e comece a ser ceifada. Outros anjos surgem e a terra começa a ser vindimada, como uma colheita de uvas maduras. O lagar da ira de Deus, repleto de sangue. Irmãos, agora Jesus Cristo vem como uma foice na mão. E agora ele vai começar a derramar mais um pouquinho do seu furor. O furor tão grande, tão poderoso, que vai fazer um lagar de sangue. Vai fazer rios de sangue. Porque Deus virá tirar o seu povo da terra, aqueles que ainda permaneceram fiéis na grande tribulação. E após isso, ele trará juízo sobre a terra mais uma vez. A ira de Deus será grande. Por isso nós sempre insistimos em dizer: permaneça firme, permaneça fiel, não se afaste dos caminhos do Senhor. A vida é dificultosa. Cristo nos disse isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós, para que um dia nós tivéssemos a oportunidade de nos encontrar com Ele nas alturas celestes. Então, isso acontecerá sobre a terra. Deus virá com a sua foice, julgará a humanidade. Ai daqueles que estiverem na terra e sofrerem os flagelos da mão do Cordeiro. A nossa conclusão diz assim: o mundo tem tido muitos ídolos, são ovacionados. Irmãos, tantas pessoas no mundo secular, no mundo gospel, assim dito, são ovacionadas, são adoradas. Por quê? Porque elas priorizam dinheiro, poder. E essas pessoas são tendenciosas a serem adoradas. Assim, eles são ídolos do mundo. Assim, o anticristo também vai ser um ídolo no mundo. Ele vai querer trazer uma paz,
Mas, irmãos, entenda que a paz verdadeira só está em Cristo Jesus. Há uma teologia pregada enganando as pessoas, prometendo riqueza, prosperidade, e na questão de prosperidade apenas financeira. A palavra prosperidade, ela significa ausência de necessidades. Prosperidade, você tem que ser próspero em todas as áreas da sua vida. Mas se em todas as áreas da nossa vida é impossível ser próspero, não. Porque a palavra de Deus nos ensina que se nós temos o que comer, o que vestir, nós somos pessoas prósperas. Se nós temos um Cristo na nossa vida, nós somos pessoas prósperas. Se nós deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e esperamos a volta de Cristo, nós somos pessoas prósperas. Somente Cristo no seu coração te traz toda a prosperidade do mundo. Então, só Cristo, o Cordeiro de Deus, pode trazer paz e felicidade na terra e no céu. Então aqui nós finalizamos a nossa lição de número 10. Como já sabemos, como estudamos nas lições anteriores, vamos fazer aqui uma revisão? Quem é a besta que subiu do mar? Ela é? Você responde aí na sua casa. Qual o significado da besta que subiu da terra? Você também vai estudar e vai saber quem é. O que o cordeiro fez com a foice? E o que você aprendeu a estudar o capítulo de número 14 do Apocalipse? O número 14, o Apocalipse de número 14. Tantos ensinamentos para mim e para você. Por isso nós devemos estudar, nos mantermos atualizados todos os dias nos acontecimentos do mundo, porque o dia em que Cristo virá com a sua foice está chegando. Não perca a nossa escola dominical. Se tiver alguma dúvida, curta e comente nos nossos vídeos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.